Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, Segurança, Vida e Trabalho. Pessoal, é com grande satisfação que damos continuidade à nossa playlist NR20, que aqui iremos discorrer sobre inflamáveis, características, propriedades, perigos e riscos. Pessoal, esse é o nosso episódio 3, parte 2. Eu falei na videoaula anterior que esse tema ele é muito extenso e aí eu dividi ele em duas partes. Aqui é a parte final do episódio 3. A gente vai continuar falando sobre os inflamáveis. Sabendo isso, galera, é importante você entender que essa videoaula é uma continuidade da videoaula anterior. Então, se porventura você está vendo essa parte individualmente, eu te aconselho a assistir também o episódio de número 2. Nosso limite de inflamabilidade. Para que um gás ou um vapor inflamável entre em queima, em combustão, é necessário que, além da fonte de ignição, exista uma mistura chamada ideal, formada pelo oxigênio, daquele dual atmosférico, e pelo gás combustível. Ou seja, eu preciso, para que exista ali uma explosão, uma queima, eu preciso de uma combinação. Não é isso? Eu tenho que ter uma fonte de ignição, não é isso? E eu tenho que ter uma chamada mistura ideal, que é a minha explosão. E essa mistura ela vai ser formada pelo oxigênio atmosférico e pelo gás combustível que estiver vazando, que estiver ali em questão. A quantidade de oxigênio no ar é praticamente constante, porque é o ambiente, não é isso? Ela está ali em torno de 21%, que é o volume normal de oxigênio no ambiente atmosférico. Agora, observe essa tabela para a gente iniciar o nosso bate-papo. Ali eu tenho ali, limite inferior de inflamabilidade, limite inferior. A quantidade de gás combustível necessária para a queima varia para cada produto e está dimensionada através das seguintes constantes. Olha só, galera, limite inferior de inflamabilidade. Então, esse limite inferior de inflamabilidade é o limite mínimo, galera, de concentração de gás que, mesclado ou misturado com o atmosférico, é capaz de provocar uma combustão do produto a partir do contato com a fonte de ignição. Então eu preciso ter o gás, eu preciso ter o ar atmosférico, que é o meu comburente. Agora eu preciso de uma fonte de ignição. Então, no limite mínimo, eu vou ter as condições mínimas para que haja uma inflamabilidade, uma explosão. Concentração de gás abaixo do limite inferior de inflamabilidade não são combustíveis, pois nessa condição tem-se excesso de oxigênio e pequena quantidade de produto para queimar, galera. E essa condição que está abaixo do limite inferior de inflamabilidade é denominada de mistura pobre. Galera, observe esse gráfico aqui. Ele é bastante simples, mas ele é elucidativo. Eu tenho nesse gráfico aqui um exemplo de pobreza de gás, ou seja, eu tenho uma quantidade de gás que está abaixo do limite mínimo para gerar uma explosão ou combustão. Observe que cá na frente eu tenho o gráfico, uma mistura rica, ou seja, eu tenho excesso, eu tenho muito gás. Então, tanto na mistura pobre quanto na mistura rica, eu não vou ter explosão, porque ambas não estão dentro do limite para existir uma explosão, o limite mínimo. Aqui no meio eu tenho a chamada explosiva, essa aqui que é a mistura ideal, é uma mistura ideal para que haja explosão, beleza? Então essa é o nosso contraponto. Tudo que está sendo falado aqui está sendo resumido nessa gravura. Eu vou colocar essa de cá, mas já falando do limite superior de inflamabilidade. Então, o que seria o limite superior de inflamabilidade?
este limite é a máxima concentração de gás. Ou seja, existe o mínimo para que exista uma explosão, que é o limite inferior, e existe o limite superior, ou seja, que é aquela concentração máxima. Dentro dessa baliza, vamos dizer assim, eu tenho, olha só, a minha mistura ideal, conforme você vê nessa barra em vermelho. Então, cada tipo de material ele vai ter o seu nível de mistura ideal para gerar uma explosão. Sabendo isso, concentração de gás acima do limite superior de inflamabilidade também não são combustíveis. Por quê? Porque está muito acima. Pois nessa condição tem-se excesso de produto e pequena quantidade de oxigênio, não suficiente para que se desencadeie uma explosão. Esta condição é chamada de mistura rica. Aí a gente vai para aquela imagem que eu estava mostrando. Vamos fazer análise aqui, por exemplo. Eu tenho aqui o gás metano. Observe que no gás metano, nesse limite abaixo de 5% de gás, eu tenho uma mistura pobre. Então, de 0 até 4,9%, eu não vou ter explosão. Por quê, galera? Porque eu tenho pouco produto. E eu tenho um excesso muito grande, olha só, de oxigênio. Então não vai gerar explosão. Mesmo que eu coloque uma centelha, não vai gerar explosão. Qual seria a mistura ideal no metano? De 5% até 15%. Então até 15% eu tenho uma mistura ideal. Aí eu consigo através de uma fonte de ignição gerar uma explosão. Vamos para o outro extremo aqui do nosso gráfico. Eu tenho aqui, ó, o acetileno. Então olha só, galera, o acetileno ele já tem um índice de inflamabilidade muito alto. Então ele na concentração de 1,5%, que já é a concentração mínima dele, ó, já é capaz de gerar uma explosão, uma queima, e ele se estende até uma concentração de 82%. Então observe que o acetileno é um gás muito perigoso. Então acima de 82% é que eu tenho uma mistura muito rica e eu não vou conseguir ter uma explosão mesmo diante de uma fonte de ignição. Por quê, galera? Porque eu não tenho uma mistura ideal. Então observe que cada componente ele vai ter o seu limite mínimo e máximo de mistura para que se gere uma explosão. Eu creio que agora deva ter ficado bem claro. Tom, eu não consegui entender ainda. Galera, é só voltar e prestar atenção. Beleza? Galera, dando uma ênfase no comburente, que é o mais abundante, o oxigênio. É isso? O nosso comburente é o elemento que, associando-se ao combustível, é capaz de entrar em combustão na presença de uma fonte de ignição, aquele start, substância que alimenta a combustão. Observe que na presença de gases tóxicos e ou inflamáveis em ambiente não ventilado, ou seja, ambiente fechado, ali cuja concentração seja inferior a 19,5%, é necessária a utilização de equipamento de segurança para a respiração autônoma e o monitoramento deste percentual até que seja normalizado em 21%, galera, a presença de oxigênio no ambiente. Pessoal, o índice de oxigênio no ambiente ideal é de 21%. Se eu tenho esse índice em um ambiente confinado abaixo de 19,5%, isso aí já é prejudicial à minha saúde. Então eu tenho que ter o controle desse ambiente. É isso que esse texto está falando. Eu tenho que manter o nível de até 21%, proximal a isso, ou até 21%. E isso eu faço através de controle e monitoramento ali daquele ambiente. Isso a gente difunde muito em espaço confinado. Perigos e riscos, galera, com esses inflamáveis. Pelo fato dos incidentes e acidentes com inflamáveis criarem situações imprevisíveis, é de fundamental importância o conhecimento para a aplicação de técnicas eficazes em conjunto com o aparelhamento para este fim. A capacitação e especialização de profissionais para combater estes problemas definirão o sucesso das operações. Galera, vamos pensar comigo aqui.
o que é que a gente está fazendo aqui? O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está estudando para se tornar capaz, diante de uma situação, diante de um sinistro, saber dirimir aquela situação. E isso só vem através do estudo. Teoria e prática. Você está aqui no processo teórico e é fundamental. Porque a teoria, eu costumo dizer em sala de aula, a teoria é a capacidade que eu tenho para raciocinar mediante um problema, para me praticar. Como que eu vou praticar? Como que eu vou saber como é que se utiliza um extintor de incêndio se eu não tive uma teoria sobre a utilização disso daí? É importante a gente estar aqui. Então, o que vai determinar se a gente terá sucesso na prevenção de acidentes com inflamáveis e, no caso do acidente, a gente saber controlar aquele incêndio, é a nossa capacidade de saber tomar decisões acertadas em espaço de tempo curto. E isso só vem através do estudo. Pessoal, dando destaque aqui a perigos. Observe que os perigos fundamentais que representam os produtos inflamáveis são os seguintes. Você tem queima com muita facilidade. Olha só, o problema de lidar com produtos inflamáveis, que ele tem esses perigos que são fundamentais, são deles. Eles queimam com muita facilidade e não fica por aí. Produzem atmosfera explosivas em locais com deficiência de ventilação. Galera, a atmosfera explosiva seria o que? Eu estou num ambiente fechado, vamos dizer aí, e eu tenho um gás vazando. Então esse gás que está sendo dissipado na atmosfera daquele ambiente confinado, a gente chama de atmosfera explosiva. Então observe que se eu tenho esse produto inflamável vazando, automaticamente, em um local fechado, é claro, eu tenho uma atmosfera explosiva. E não fica por aí. Um líquido inflamável se espalha com rapidez, ocupando desníveis. Claro, se eu derramo gasolina ou óleo diesel em um local, em abundância, esse cara vai adentrar em calhas, esse cara vai adentrar em ralos, esse cara vai escorrer por baixo da porta, já vai passar para outro ambiente. E no caso de uma ignição e de uma explosão, você vai ter ali um incêndio se alastrando rapidamente. Por quê? Queima com facilidade. Incêndio em líquidos apresentam características mais complexas de que materiais sólidos, por serem mais voláteis e de fácil expansão, sendo, porém, sua extinção resumida à superfície de contato. Sobre as técnicas para extinção de incêndios, devem ser treinadas constantemente para que se evite respingos e transbordamentos de líquidos inflamados devido a erros de aplicação de agente extintor. Pessoal, aqui a gente vem falando, não basta você fazer o curso. O cara trabalha como brigadista, ele trabalha na brigada de incêndio de um shopping, de um determinado armazém, de uma empresa, enfim. Você tem que passar por reiterados treinamentos para que você não fique ali, vamos dizer assim, o conhecimento enferrujado, petrificado, e na hora do sinistro você se lembrar pouco ou quase nada do que se deva ser feito. Então, as técnicas para extinção de incêndio devem ser treinadas constantemente para que se evite o que? Respingo de produto na hora do sinistro, transbordamento, evite que ocorra isso daí. Pessoal, envasamento de gases. Quando a fonte geradora não é passível de bloqueio, há tendência de formação de atmosfera explosiva. Não sendo providenciada uma ventilação, será inevitável e o risco de explosão iminente se ocorrer a presença de uma fonte de ignição. Beleza? Então, gás não é brincadeira. A gente tem que se proteger para não ser asfixiado e também ter cuidado por causa de uma explosão. Que eu tenho um lugar confinado, gerou uma atmosfera explosiva, eu só preciso de uma fonte de ignição. Preste atenção
que um produto inflamável ele poderá oferecer maior ou menor risco ali, dependendo de alguns fatores, e eu cito: ponto de fulgor. Não é isso? A gente faz um contraponto à gasolina, né? Então a gasolina é mais perigosa que o álcool. Por quê, galera? Porque o seu ponto de fulgor é mais baixo do que o do próprio álcool. Observe que um outro fator preponderante para gerar ali um risco, né, naquele produto inflamável é a quantidade e o tipo de armazenamento. Por exemplo, tanque, recipientes, quantidade. Galera, quanto maior a quantidade de produto em um ambiente, maior o risco. Porque se gerar uma centelha, gerar uma explosão, eu vou ter mais material para queimar. Não é isso? E também o tipo de armazenamento. Outro fator é a superfície de contato com a atmosfera, no caso de líquidos, e volumes na mistura com o ar, no caso dos gases. Lembra? Então, se eu tiver aquela mistura com o ar, eu posso ter uma mistura ideal, faltando só a ignição para gerar uma explosão. Também isso aí é preocupante. Outro fator, propriedade físico-química do produto, poder calorífico, volatilidade, toxicidade dos produtos de combustão, possibilidade de vazamento ou transbordamento, perigoso, e manuseio, muito importante na hora de fazer o manuseio desse produto, porque no manuseio pode gerar um acidente e esse aí pode concorrer também em um incêndio. Materiais e instalações existentes nas propriedades também pode ser de grande fator aí de perigo a determinado produto. Então o próprio produto em si, a depender desses fatores aí, ele pode se tornar mais ou menos nocivo. A presença de um produto inflamável na atmosfera sempre apresentará a condição de incêndio ou explosão. Claro, se é um produto inflamável, ele vai sempre apresentar esse perigo, beleza? Agora, isso vai ser agravado a depender do que a gente já falou agora há pouco, beleza? Observe também que nem todas as misturas, vapor ou gás com o ar, podem ser consideradas inflamáveis, porque vai depender do grau de mistura. Misturas muito ricas ou muito pobres nos combustíveis, por exemplo, não podem ser inflamadas. A gente já viu o gráfico, você entendeu isso daí. Uma vez que existe uma faixa limite inferior ou limite superior de inflamabilidade. Então, tanto no limite inferior quanto no limite superior, não vai haver queima, mesmo eu tendo a fonte de ignição, porque eu não tenho uma combinação ideal. Agora, uma mistura dentro dos limites de inflamabilidade necessita apenas de um elemento para que se produza o incêndio. Quem é ele, galera? A fonte de ignição. E aí ela pode se manifestar em forma de faísca, em forma de pontos quentes, né, a chamada centelha, um curto-circuito ali de uma tomada velha, o acender ou apagar de uma lâmpada vai gerar uma centelha, e a depender da quantidade de gás do ambiente e da quantidade de oxigênio, eu vou ter uma mistura ideal. Com essa fonte eu tenho uma explosão, beleza? Eu creio que isso deve ter ficado bem claro, aí mais transparente do que a água. Pessoal, vou ficando por aqui. Esse foi o material parte 2. A gente finaliza o tema de inflamáveis, o nosso episódio 3. No nosso episódio 4, nós continuaremos a falar sobre a nossa querida NR20. Eu vou pedir para vocês aí deixar o like, né, no nosso material, compartilhe isso daí, deixa um comentário aí, uma sugestão, um elogio, não é isso? Pode ser também uma crítica, né? Isso aí também, nós somos abertos à crítica, porque a gente usa a crítica como um degrau para estar melhorando, sempre com oferecimento dela. Segue Vita, segurança, vida e trabalho.